Então, vamos para o nosso primeiro painel, mas antes de eu chamar as nossas convidadas, eu quero falar de alguns números. E é importante, por mais que alguns de nós saibamos mais ou menos como é a nossa realidade, mas acho que os números eles acendem a nossa consciência e nos estimulam a continuar a transformar. Então, segundo o Instituto Locomotiva e o Oxfam Brasil, 76% dos brasileiros concordam que pessoas negras são discriminadas no mercado de trabalho. Uma outra pesquisa do IBGE mostra que 69% dos cargos gerenciais são ocupados por pessoas brancas e que dos cargos de mais altos salários, é aí que pega, apenas 12% são negros. Ou seja, quanto maior o nível hierárquico nas organizações, menor é a presença e o rendimento das pessoas negras. Olhando para as mulheres negras, e eu não fujo a essa regra. Vira aqui, meu querido, senão a mamãe não enxerga. Obrigada. Esses números são piores. Para você ter uma ideia do tamanho dessa lacuna social, de acordo com a pesquisa nacional, as mulheres negras apresentam, em média, rendimentos 71,31 menores do que os homens brancos. O levantamento também aponta que nós, mulheres negras, apresentamos a maior taxa de desemprego, enquanto a média é de 9,3%. Entre mulheres negras, o indicador ficou em 13,9%. E, mesmo empregadas, ainda temos problemas de valorização profissional. Por isso, o painel que abre o nosso fórum é Indicadores do Desequilíbrio Racial e Desenvolvimento de Carreira da Mulher Negra. Para o nosso painel, eu convido ao palco Gisele de Paula, analista educacional sênior. Por favor, pode vir, Gisele. Fica à vontade, aonde você quiser. A casa é nossa. Está ótimo. Samantha Gomes, Associate Analytical Lead do Google. Falei certo? Ai, preciso falar isso muito chiquemente. E Paula Batista, CEO da Ser Antirracista Consultoria e Certificadora. Muito bem-vindas, meninas. Eu vou começar já, com Gisele. Com Gisele. Gisele, é contigo mesmo. Bora lá. As mulheres negras, como eu acabei de dizer, chegam a receber 1/3 menos. 1/3 menos. Mas eu vou falar para todas, é bom, porque se vocês quiserem intervir também ou acrescentar alguma coisa na pergunta ou na resposta da companheira, é interessante, sempre. Tá? Isso aqui precisa ser o mais leve possível, apesar das circunstâncias, mas o mais leve, o mais gostoso possível, para que a gente saia daqui realmente entusiasmada. Tá bom? Para não ser uma coisa chata, né? Imagina, a gente ficar falando de número, falando de coisas, o assunto já é complexo. Então, vamos trazer leveza para um negócio ser gostoso, correto? Ok. Bom, eu sou dessas. Vamos lá. Não é não? Bom, espera aí, deixa eu achar. Como é que você enxerga? Como é que isso afeta nós, mulheres negras, principalmente aquelas que estão chegando agora no mercado de trabalho, estão querendo se formar ou já estão se formando? Como é que isso reflete, né, para essas meninas? Porque isso ainda acontece, a questão da gente receber menos ainda acontece. Às vezes a gente estuda mais, a gente tem ali um currículo maravilhoso e a gente recebe menos. Como é que você tem visto as iniciativas também? É uma segunda pergunta, tá? Como é que você tem visto as iniciativas no mercado para promover espaços mais seguros e acessíveis? Bom dia a todos, né? Aquele momento eu vou fazer com a Isabel. Gente, que emoção! Né? O coração está acelerado aqui, porque é um orgulho muito grande ver tantas pessoas, ver tantas mulheres e homens pretos e também não pretos aqui, para a gente discutir essa pauta. Então, vou voltar só um pouquinho e fazer minha autodescrição. Por favor, muito obrigada. Então, eu sou uma mulher negra,
de cabelos crespos, médio, camisa branca e aqui um terninho verde, né? Toda feliz aqui para estar com vocês. Toda essa preparação é só para vocês, tá bom, minha gente? Talvez ali no home ainda fica de pantufa. Né? E acho que isso, e uso óculos, né? Para trazer aqui um pouco da referência. Mas, Isabel, quando você fala dessa questão de impacto, né? Hoje todas nós sentimos, e não que a gente vá falar aqui a manhã toda, né, de números, mas eu acho que contra números não há argumentos, e assim o óbvio precisa ser dito, né? Nessa relação, quando a gente traz, somos impactadas diretamente justamente por um segmento, por gênero e raça, a gente recebe menos, né? Tem uma pesquisa até do IBGE que aponta, acho que, se eu não me engano, saiu no ano passado, fala que 47,5% das famílias brasileiras são lideradas por mulheres. E quando a gente fecha um pouquinho mais essa lupa e a gente olha o nosso cenário, né, as mulheres negras, nós somos responsáveis por 55%. E aí, não preciso nem dizer, né, toda a fala de Roberta aqui e da Lu, a gente não vai só. Quando a gente segue essa trajetória, a gente traz todos os nossos, né? Então, se a gente tem uma remuneração que ela é mais impactada justamente pelo cenário, só porque somos mulheres e negras, a gente está desacelerando esse grupo para chegar mais longe, para conseguir realmente caminhar e construir os seus sonhos e objetivos, né? Então, assim, passei também por isso, e eu acho que muitas mulheres aqui que, infelizmente, a gente, né, depois descobre que o nosso salário ele é prejudicado simplesmente por esse fato, né? Então, é muito importante pautas como essa, assim, o óbvio precisa ser dito, estamos aqui para falar sobre tudo isso, então, é um momento de grande emoção quando a gente encontra, né, a gente tem aqui o segundo fórum para tratar desses temas, né, para falar que essa trajetória ela não pode mais continuar do jeito que está. Então, é uma obrigação, né, e isso precisa ser trabalhado, essa mudança ela precisa ocorrer a partir dos 3 grupos, né, porque não é só a gente está falando do ambiente público, né, das tomadas de decisões, a gente está falando do corporativo, mas a gente também precisa de sociedade unida para mudar as outras 2 esferas. Hoje, quando a gente olha o cenário, na minha visão, aí passando até mesmo por treinamentos, né, eu acho que a gente mudou bastante, a gente caminhou bastante, mas a gente ainda está em passos lentos, né? Eu acho que essa corrida ela precisa ser um pouco mais acelerada, a construção de ambientes que eles realmente sejam seguros, com ações realmente inclusivas, né? Então, a gente tem ali, né, um pouco do poder do próprio governo, né, com a PL, né, o último pronunciamento sobre equidade salarial, né, que saiu aí em março. É uma maneira do governo forçar, mas as instituições, as corporações, elas também têm ali a sua responsabilidade sobre essa estratégia. Precisa criar políticas, precisa criar espaços, precisam criar treinamentos e fazer realmente uma mudança cultural ali interna, né? Porque a gente tem que parar com essas falácias e ser aquele... Até eu estava lendo aqui, né, no caminho, vindo sobre o diversity wash, né? Então, a gente fala, ai, que bonito, né? Agora a gente tem políticas aqui para acolher todo mundo, só que é uma política rasa, porque quando a gente chega nesses espaços, a gente não tem voz, a gente não tem elementos ali em comum, eu não tenho pares para dialogar comigo. É duro, mas já ouvi isso também de diferentes pares, né? Falar assim, entrou fulano, não, mas aquele ali é o pessoal, o grupo que veio da cota, né? Então, não tem um poder, né, de ação, a fala deles ali é quase desconsiderada. Não, os dados também apresentam que a nossa inserção ela não é por um capacitismo, somos competentes, estudamos e estamos até, muitas vezes, mais preparados, mas a gente ainda está tentando desconstruir essa falácia de que a gente não tem poder ali. Então, eles acreditam nisso, né? Eles continuam acreditando nisso, vai perpetuando, passando de geração para geração. Então, para que a gente... Desculpa, interrompi, né? Imagina, adoro. Eu prometi para o Gibson que eu não ia fazer isso. Mas eu não aguentei. Mas a gente precisa ser um cadinho mais agressivo no bom sentido, agressivo que eu digo um pouco mais
contundente, um pouco mais incisivo, né? Porque agressivo é uma palavra negativa, eu não gosto. Mas para que a gente possa ver, acelerar um bocadinho mais esse processo. Não é vero? Quer complementar? Não, é exatamente isso. Ai, obrigada. Que bom. Fui? Samantha, a gente sabe, a gente já falou aqui, né, o quanto a não educação de qualidade, o quanto isso nos limita, né, e contribui para que esses desafios, principalmente para a mulher negra, impede e dificulta que ela tenha um desenvolvimento na sua carreira. Na sua visão, quais são as estratégias que podem ser implementadas para a gente avançar numa educação produtiva nos próximos 5 anos? Se é que podemos limitar e colocar tempo. Mas vamos botar uma... Só para contextualizar, entendeu, Samantha? A gente bota, assim, 5 anos. Jogou aí, né? Eu joguei, amada. Vai. 5 anos já... Boa. Oi, gente, bom dia. Primeiro eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou a Samantha, sou uma mulher negra, tenho cabelos curtos acima do ombro, eles estão lisos hoje. Estou usando uma camiseta e uma camisa branca, uma saia marrom. Lindíssima de couro. E alguns acessórios. Essa daqui nem fala português, amiga. Foi por isso que eu ressaltei, você não entendeu? Menina, esse olho aqui treinado. Você sabe a coisa boa, né? Até me desligar aqui. Faz sinal, bota a voz da menina. Liga o microfone. Quer trocar? Vê se voltou. Voltou. Alô? O que foi? Voltou. Aqui, pega esse aqui. Ignora esse, que ele não quer funcionar. Ele ficou tímido. Vê se esse daí vai. Vê se tá ligado. Oi. Agora sim. Voltamos. Agora foi. Gente, para de me silenciar, meu Deus. Que nervoso. Mas, assim, te falando dos 5 anos, e eu sou uma analista de dados, então lido com dados, e 5 anos eu acho que a gente dá para fazer muita coisa, dá para a gente pensar em como melhorar a educação, em como inserir as pessoas no mercado de trabalho, na educação. Atualmente, onde eu trabalho, eu consegui por ações afirmativas. Então, eu sempre falo que isso faz a diferença. Então, atualmente, eu trabalho no Google, e quando eu entrei lá, eles retiraram a exigência do inglês. Mas não que baixou a régua, não que agora qualquer pessoa vai entrar. Não, na verdade, eles só tiraram a necessidade de você falar o inglês. E na época eu não falava, então estou há 4 anos aí lutando para aprender a falar essa língua. E isso me ajudou a entrar na empresa, mas são 2 pontos que a gente precisa tomar cuidado com essas ações afirmativas, que quando acontece, parece que a gente não tem um passado. Então, quando eu entrei no Google, as pessoas olhavam para mim e falavam assim: mas agora você está no Google, por isso que você está fazendo isso, por isso que você alcançou aquilo. E eu sempre falo: não, gente, na verdade, eu sempre fui essa pessoa. Eu sempre alcancei esses espaços. Eu estar no Google é consequência do meu trabalho, dos meus estudos, e não porque... teve uma ação afirmativa, eu sou uma mulher trans, então me colocaram. Não, na verdade, eu tenho competência e por isso que eu estou lá. E no Google, uma discussão que eu levo até para as minhas colegas é a gente discutir salários, que é uma coisa assim que eu acho que às vezes a gente precisa falar e precisa discutir entre nós para nós entendermos até se estamos sendo remuneradas corretamente. E quando eu falo isso abertamente, não é para, nossa, eu quero exibir o meu salário. Não, na verdade, é para minha colega do lado entender que o que eu estou ganhando, muitas vezes, é o equivalente ao... Aliás, às vezes nem é o equivalente ao que ela ganha. E ela faz a mesma coisa que eu. Então, é para gerar essas conversas e, se você está ganhando isso, eles estão te pagando errado. E você faz tanta coisa, por que você está aqui? Por que você não muda de empresa? Vamos mudar, vamos procurar outro lugar para você ganhar um salário digno. E pensando em 5 anos de propostas e tudo, eu sempre acredito na educação. Foi por meio dela que eu consegui mudar a minha vida. Eu consegui mudar a minha vida estando no Google, consegui fazer um intercâmbio, consegui comprar meu apartamento, todas essas coisas graças à educação. Então, quando eu comecei na faculdade, eu comecei com redes de apoios.
Então, acho que esse é o diferencial que a gente tem que procurar incentivar a nossa juventude a começar a fazer. Então, entra na faculdade, mas não pense que a faculdade vai mudar a sua vida. Na verdade, o que vai mudar a sua vida são as conexões. Porque o que me trouxe até aqui foi as conexões que eu faço, onde eu passo. E não só fiz essa faculdade e ela me abriu caminho. Na verdade, eu estudei, tive contato com os professores, com coordenadores, e eles foram me ajudando a entrar em ambientes que eu não fazia ideia de como se faz para entrar. Então, eu acredito que, para a gente começar essa mudança, é sempre pensando em redes de apoio e ser estratégicas nas nossas amizades e networks que a gente vai fazendo ao longo da vida. E eu acho que, dessa maneira, a gente consegue ir mudando até antes de 5 anos, né? Porque 5 anos é muito, né, gata? Pelo amor de Deus. Eu estava escrito no roteiro e eu segui, mas eu gostaria sim. até de antecipar isso, é óbvio. Ai, eu também, Não é né? não? Ai, gente, estou cansada. Aceito essa redução do prazo, por favor. Vamos para 3 anos. Por favor, vamos diminuir esse espaço de tempo, porque a gente já está um bocado atrasada, né? Ou atrasados, enfim. Ô, Paula, a gente já sabe, né, que precisamos ocupar os nossos cargos de liderança, enfim, mais alto nível, é óbvio. Mas como é que os aliados podem contribuir para esse avanço? Como é que os aliados podem contribuir para o nosso avanço em posições de liderança? E como o IEER, Mulheres Negras, pode ser um aliado, né? Como é que você vê isso? Então, eu tenho bom, vou fazer minha autodescrição Por também, favor. né? Sou uma mulher preta, cabelo curto, crespo, e estou com um vestido colorido e óculos. Acho que é isso. Tá linda. Obrigada. Uhum. Bom, eu tenho um pouco de implicância com esse termo, inclusive, aliado. Eu acho que ou tá ou não tá na luta com a gente. Entendi. Né? Porque o aliado, às vezes, desalia. Então, E qual seria, gente? e qual seria, eu gostei disso. Qual seria o termo certo, você acha, o mais adequado? Eu acho que as pessoas que estão na luta com a gente, estamos, né, na luta, gente. Então, assim, por que eu falo isso e faço essa provocação? Porque a pessoa precisa se sentir na luta, junto, entender a importância disso. E o trabalho da Ser Antirracista nas empresas, nas instituições, nas escolas, é justamente para fazer com que as pessoas entendam que essa responsabilidade é de todos nós, de Sim. mudar esse IER mulher, esses dados que mostram, né, que né, ganhamos menos. Para uma mulher receber o mesmo valor que um homem, ela tem que trabalhar 1 hora a mais, né, de acordo com os dados. E então, assim, para que a gente possa mudar, a gente precisa começar a olhar, né? E aí todos nós, onde esses dados estão dentro da sua empresa. Porque, muitas vezes, quando a gente apresenta dados, parece que é só lá. Parece que é uma lá. coisa distante, né? Parece que não está acontecendo aqui no dia a dia. Exatamente. Então, eu tenho que olhar analiticamente onde esses dados estão representados na minha empresa. E, mais do que isso, onde esses dados estão representados na sociedade onde eu vivo e, às vezes, na minha casa. Né? Porque, às vezes, eu tenho lá uma mulher negra que trabalha na minha casa e que eu estou impactando diretamente na vida daquela mulher para que ela não avance, para que ela ganhe menos e que isso se perpetue para toda a família dela. Então, assim, a nossa responsabilidade dentro dessa sociedade é muito grande e a gente precisa olhar não só os dados friamente, mas como né, como cada indivíduo pode mudar a realidade desses dados. Tem outros dados também. E aí esses é o que a Ser Antirracista luta para que as empresas compreendam e para que elas possam mudar a realidade ali dentro do organismo delas. Né? Quando a gente olha para os dados do INEP de 2019, por exemplo, a gente verifica que as mulheres negras ingressaram, o maior número de mulheres negras ingressaram na universidade, claro, né, graças ao projeto, né, às cotas e todo o movimento
que a gente vem fazendo, né, de inclusão, de acesso ao ensino, e a gente tem, comparado com os dados de homens brancos, mulheres negras ingressaram mais nas universidades do que homens brancos. E concluintes também. Mulheres negras concluíram mais o ensino superior do que homens negros lá em 2019. Se é 2019, essas mulheres já estão aí. E se você conversar com qualquer uma dessas mulheres que estão na plateia, você verá currículos impressionantes. Então, a nossa luta dentro das empresas é justamente para que eles consigam enxergar a potência que somos e terem vergonha desses números. Porque as nossas ancestrais, elas batalharam muito para que a gente chegasse nos postos onde nós estamos hoje e acessássemos, né, possamos acessar, né, outros espaços. Então, a gente precisa fazer com que os dados, né, que mostram o lugar onde a mulher negra está hoje sejam dados em que as pessoas que estão na luta junto com a gente tenham vergonha. Então, é isso. A Gisele, por favor. A gente precisa achar um nome para eles, sem ser aliados, porque as pessoas adoram nomes. Né? O ser humano, ele precisa, ele é uma, eu não vou dizer uma bengala, mas ele tem a necessidade. A gente vamos pensar. Vamos continuar usando aliados hoje. A gente vai pensando. Mas eu vou sair daqui. Isso é uma das coisas que eu vou sair daqui hoje pensando qual seria a colocação dessas pessoas, se não for aliados, porque eles podem deixar de ser aliados. Não gostei dessa parte, ele vai abandonar. Hoje eu sou aliado, amanhã não sei. Olha, eu não quero mais ser seu aliado, porque vai arranjar um probleminha, vai arranjar um motivo qualquer. Né? Por exemplo, Gisele atua na área de educação corporativa, criando projetos voltados tanto para o desenvolvimento de competências comportamentais e competências técnicas, com uma visão mais ampla para cenários inclusivos. Hoje, esta é uma preocupação latente em suas ações. Né? Mas conta para a gente, no seu passado, você chegou a ter acesso a esse tipo de iniciativa? Você teve, ou até mesmo foi impulsionada por ações afirmativas? Aquele momento duro, né? A gente está dentro da casa, mas muitas vezes não encontra com esse cenário. Então, eu vou começar pelo lado, acho que um pouco mais positivo, né? Porque a gente precisa se inspirar em situações. Sim. Sim. Fui uma pessoa que foi acelerada, participou e tive acesso a programas de afirmação. Né? Então, lá do começo até da minha fala, né? Quando a gente fala do poder das famílias de mulheres, eu venho de uma família de mulheres, predominantemente, né, formada por mulheres. Uma mãe muito engajada, mas que não tinha condições financeiras. Então, ao final da minha adolescência, início da minha vida profissional, né, comecei a trabalhar e era aquele momento, né? A gente encontra o primeiro trabalho. Olha como tudo vai se conectando às falas, né? Era recepcionista. Foi o que encontrou e o que aceitava o meu perfil. E a partir de uma iniciativa público-privada, né, eu tive acesso a um programa que era para adolescentes ali para escolherem carreiras. O que você gostaria de estudar e não tem acesso? Fui longe, fui já logo para quê? Para um produto de audiovisual, porque eu nunca teria condições de fazer um curso tão caro. Quase representava, acho que 50% dos custos que eu tinha ali na minha casa. Então, ter acesso a uma educação de qualidade no início da minha formação foi crucial para eu estar no papel onde estou hoje. Né? Ter acesso à educação, ter o network, né, Samantha? Então, foi ali que eu tive acesso a grandes especialistas da minha área, que me indicaram e começaram a fazer uma mentoria, né, no paralelo, muitas vezes no bar, mas tudo bem, né? A gente pode falar isso aqui, porque a gente está no ambiente seguro. Mas para falar da carreira, para mostrar que eu tinha outros caminhos. Então, eu fui acelerada, de uma certa forma, né, a partir desse programa, e hoje, estando já quase 20 anos, mas não vamos pensar na idade aqui, a aparência ainda está boa. Esquece isso. Esquece isso, gata. Vamos, né? Vamos continuar seguindo aqui na linha. Isso, garota. Mas, lá atrás, eu vi poucos programas falando sobre o tema. Os poucos que eu encontrei ainda eram uma visão muito superficial.
Eu acho que eu já fico feliz de, hoje, inserida nesse cenário, ver que o discurso está mudando, a profundidade está mudando, mas quando a gente fala dos programas de inserções, a gente está falando de um ecossistema que precisa ser trabalhado de uma maneira mais intensa. Né? E até eu cheguei aqui conversando, né, com algumas pares, a gente precisa parar um pouco mais nessas ações corporativas de serem tão pontuais. A gente precisa falar dessa educação continuada, desse tema ser trabalhado de uma forma mais perene e constante em todos os níveis, e até mesmo buscando essa mudança de mindset, né, que é interna, ainda está enraizada. Tem mudado? Tem. Mas, de novo, a gente precisa acelerar essa pauta, a gente precisa encontrar em outros espaços. Eu até fiquei muito feliz outro dia conversando com uma amiga, ela falou assim, menina, você não sabe. Eu falei assim, quem me conta, né? Porque adoro fofoca, né, gente? Quem não, né? E a gente, no ambiente corporativo, a gente troca sempre muitas informações. Ela falou assim, você sabe que eu fui fazer um curso de TI e no primeiro módulo tem um módulo de letramento? Eu, oi? Opa! Oi, eu fiquei aonde, mega feliz. Diz nome, local, tudo direitinho, porque curso não, online, isso é raro. Né? Ela falou assim, não foi profundo, calma, não foram horas ali, Mas tá tudo né? bem, já é um começo. Mas já é um começo. E quando ela me contou isso, eu fiquei tão feliz. Eu falei assim, claro, faz todo sentido, porque quando a gente fala de mulheres na tecnologia, a mulher, né, é um número tão pequeno, a gente tem aí o Ex das Pretas e tantos outros grupos tentando quebrar essa linha. Eu falei assim, aí, a gente está inserindo, melhorando a educação e a gente já está falando do letramento. Para quem está fora entender que vai ser inserido, para quem, né, nós que estamos presentes nesse grupo, entender a nossa potência e cobrança. E para quem já está sentado naquela cadeira ali há muito tempo, no seu lugar de privilégio, entender que está mudando e que mudou. É isso. É melhor se enquadrar bonitinho, bem direitinho, né? A gente vai com amor. A gente vai com amor. Porque eu falo assim, quando a gente fala com as pessoas não pretas, né? E a gente, de uma certa forma, para alguns a gente até tem que impor e tal, e ser um pouco mais agressivo. Vamos colocar essa palavra, mas vocês me entendem. Para outros, eu acredito que a gente precise colocar o letramento e dizer, olha, o seu antepassado fazia assim, e você está perpetuando algo que não é legal. Vamos mudar? Tem que, pelo menos, parar para ouvir, porque se não parar para ouvir, como é que vai ser? Então, a gente tem que se fazer ouvir. É aí o pulo do gato, entendeu? Porque falou para a gente falar, amor, aí, entendeu? A gente consegue introduzir o assunto e seguir adiante. Isso eu vou seguir com você, Samantha. Como é que foi esse processo de autodescoberta para escolher segmentos de atuação em posições? Como é que foi gerir os acessos em lugares, geralmente, embranquecidos e predominantemente masculinos? Nossa. É uma pergunta profunda, de várias camadas. Tenta sintetizar para a gente. Eu, quando vi a pergunta, eu falei, não posso pular essa pergunta. Não posso. Nossa, muito obrigada. Porque te ver aqui sentada, eu estou assim, mesmo assim, de uma admiração muito profunda, sabe? Porque não é fácil. Mulher, preta, trans, não é fácil. Então, eu não poderia pular essa pergunta para você. Tá certo, muito obrigada. Eu acho que um dos casos é a gente entender esses mecanismos. Então, eu lembro que eu trabalhei em salão de beleza durante 10 anos, e, nesse ambiente, as pessoas usavam até o fato de eu ser uma mulher trans como moeda de troca. Então, você é bonita, hoje você vai ser mulher. Amanhã você vai ser trans. Por quê? Dependendo da situação, eu era mulher. Então, a cliente quer cortar o cabelo. Pode ser mulher, tanto faz. Okay. Meu irmão está afim de você. Ela é travesti. Então sai fora. E esses ambientes começaram... E não só isso, coisas que eu só resolvi na terapia, como você não pode sair daqui, porque se você sair daqui, você acha que as pessoas vão te tratar bem? Você acha que as pessoas vão te respeitar? E eu ficava assim, mas por que vão me tratar bem? Eu não entendia. Sempre colocando a dúvida Sempre em você, colocando, né? a dúvida. E eu ficava, mas eu entrego o meu trabalho. Como assim as pessoas não vão me respeitar? Eu não sei. Eu acho que se você mudar, pode ser que não te respeitem. E só com o tempo eu fui entender que isso, na verdade, era um mecanismo para me prender
nesses lugares. Então, quando eles falavam que eles não iam me tratar bem, era no sentido de não sai daqui não, fica aqui. Aqui a gente te trata super bem. Aqui você vai ficar aqui servindo, trabalhando bastante. Ou ainda, você tinha já uma entrega, um trabalho de qualidade que eles não queriam perder. E aí pegavam e te colocavam a dúvida para que você não desse o passo adiante. Sim, eles sempre cruel. acham que eu não era capaz do que eu fazia. E quando eu mudei, fui para uma outra empresa, eu sempre trabalhei com as mãos, né? Então, eu fui para um ateliê de camisaria e eu lembro que em pouco tempo, eu fazia todo o trabalho. Então, eu entrei como costureira e saí de lá como modelista-chefe. Só que ainda eu ganhava menos que um cara que fazia um trabalho porco. E aí, porque, assim, voltava o trabalho dele para mim, e quando vinha coisa nova, a minha chefe sempre falava assim, ai, Samanta, você pode fazer? Então, eu comecei a olhar, pera, eu estou pegando o serviço de pessoas, Fofa. eu estou pegando a maioria dos trabalhos, e ainda eu ganho menos, porque ela julgava que eu estou aprendendo. E eu ficava, e aquele lá que faz aquele serviço porco, o que ele está fazendo? Então, essas estruturas, só com o tempo, a gente vai entendendo essas nuances. Então, hoje eu entendo, em qualquer ambiente que eu vou, eu sempre procuro ser o mais educada possível. Eu sempre mostro e falo quais caixas a qual eu pertenço. Então, por isso que eu sempre falo que eu sou uma mulher trans, sou uma mulher preta. Não é porque é balela, mas é para as pessoas entenderem que eu sei quem eu sou e que elas não podem usar isso como moeda de troca. E a branquitude, eu tenho uma grande amiga que ela fala uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ela fala assim, dependendo do ambiente onde você está, de pessoas não pretas, sempre leve seu taco de beisebol. Porque eles... Vai que, né? Vai que precisa. Vai que precisa, né? Porque sempre que eles podem, eles são ardilosos, eles vão querer te dar uma rasteira. Então, eu sempre estou muito esperta com essas conversinhas, quando vem com muita conversinha de diversidade, que quer melhorar. A primeira coisa que eu faço, e eu acho que uma coisa que as pessoas não pretas têm o hábito de fazer, é chamar intelectuais pretos e falar assim, você pode ir lá na minha empresa falar um negocinho? E, tipo, Já trata assim, né? Como qualquer coisa. Você fala lá e... sei lá, eu te pago um café. E eu fico olhando e eu falo para as pessoas hoje, eu falo, gente, toda vez que eu vou convidar alguém, eu sempre pago. As únicas pessoas que eu não pago são homens brancos, porque eles sabem... Ótimo estratégia. É assim que eles viram aliados. Entenderam? Pegaram a visão? Olha, gente, Samanta, eu queria ter mais um painel com você. Eu juro que eu gostaria, porque... A gente agita aí, Porque tem a babado história e tem coisa... Oh, meu Deus do céu, mas a gente não tem esse tempo, não. Cara, tem um relógio gigantesco aqui na minha frente. Ainda tem algumas perguntas... Mais ou menos. Mais ou menos, Paulinha, porque ainda tem as perguntas, tem provavelmente perguntas na plateia que eu vou dar uma olhadinha aqui já, entendeu? Tem outras perguntas tão importantes e relevantes para fazer a vocês. Eu vou pular aqui, vou fazer uma pergunta baseada no que já acabamos de dizer para a Gisele. Gisele, qual é a sua expectativa, né, para o futuro da carreira das mulheres pretas, assim, em frente a todas as provocações, e foram poucas até então, que a gente... Temos o dia inteiro. Poucas, porque cada assunto que a gente fala, ele tem tantas camadas, né? Que, enfim, a gente avança. Qual é a sua expectativa, assim? Pergunta difícil. Eu sei que é difícil, eu sei. Não, vamos ver. O que você acredita ser relevante? Pronto. Eu vou tentar ser bem sintética aqui, né? O que eu mais espero que a gente realmente tenha oportunidades
de seguir o nosso caminho sem tantas barreiras que a gente encontra do que a gente discutiu hoje, né? Sim. Tanto pelo sexismo quanto o racismo estrutural. A gente já está entendendo por esses números que não é mais sobre nós a questão do problema em termos de competência. Eu quero fazer a minha escolha de carreira, eu espero, eu tenho 2 pretinhas lindas em casa, que elas escolham as suas carreiras pela aptidão, desejos e sonhos, e não mais por espaços acessíveis do qual outros definiram que elas podem acessar. Então, isso eu espero que, para a nossa geração, para gerações futuras e até mesmo por um momento de legado, né, que a gente, por nossos ancestrais aqui, que lutaram tanto, então que o nosso caminho ele seja trilhado com muito mais leveza. Estamos aqui hoje, fazendo essa briga, trazendo realidades, sim, verdades duras, mas que precisam ser enfrentadas para que esse caminho seja leve no futuro. Sim. Paulinha, no seu olhar, assim, como especialista, quais serão os avanços e os diferenciais das empresas que são signatárias do pacto? Legal. Eu sou assim muito feliz de fazer parte do pacto, né? A Ser Antirracista é uma das certificadoras do pacto e cada empresa que entra em contato para que a gente inicie uma conversa para entender como realizar a certificação, e aí eu conheço o pessoal de sustentabilidade do Comitê Racial das Empresas, e a gente começa a falar do processo que vai ser a certificação, tal. Eu fico tão animada, porque eu vejo, né, o olho deles brilhando, o meu brilha mais ainda, porque é justamente uma sistematização daquilo que a gente precisa fazer para avançar, para que esses números que nós falamos mude. Então, eu acho assim, eu acho o processo que o pacto criou de certificação, dessa certificação ser anual, das certificadoras irem lá anualmente para verificar os dados, os números, os avanços, para fazerem perguntas importantes, para fazerem provocações que às vezes os profissionais de dentro da empresa não podem muito fazer muitas provocações. Né? Sem medo, né? Então, a certificadora vai lá e não é que vai fazer, né, Santa Inquisição, coisas assim, não. Mas a gente vai justamente levantar questões de reflexão. Né? Como que é feito isso? Como que a gente pode... Né, como que vocês fizeram até hoje? Só da gente... Né, levantar essa pergunta, como que vocês fizeram até hoje? Opa, a gente nunca pensou nisso. Sim. Vamos mudar. Então, assim, esse processo, né, da certificação do pacto, né, das empresas, esse movimento todo, eu sou muito esperançosa que realmente, ano a ano, com objetivos, com dados, com métricas, nós vamos avançando passo a passo para que a realidade mude. Sim. Então, eu sou muito feliz assim com tudo que está sendo criado e com todas as empresas que estão aderindo ao pacto, que eu tenho certeza que é um grande movimento de mudança real. Que bom. Uma das premissas de eu ter aceito ser embaixadora do pacto é que a forma da abordagem, que foi exatamente nesse lugar que eu coloquei, né? Como é que você vai conversar com esses líderes não pretos, né? Como é que você vai se fazer ouvir? Então, conhecendo toda a equipe, né, Giba, Gibson, Nalva, eu pude entender que eu falei assim, é desse jeito que eu quero lutar, é desse jeito que eu vejo um futuro, é desse jeito que a gente consegue avançar de uma forma onde a gente consiga realmente trazer mais aliados. Vamos até o final do dia, porque senão eu acabei com todos os painéis, né? Ai, meu Deus. Tá tudo bem. Hoje a gente usa os aliados. Tudo depois certo, a gente vê. mas eu adorei. Eu tenho certeza que muita gente vai sair daqui pensando, refletindo sobre isso. Então, esse foi um dos motivos, porque é dessa forma que eu acredito que a gente consiga avançar. Eu acho que todas vocês também concordam, dadas as nossas personalidades, né? Umas um pouco mais, outras um pouco mais, né? Gisele e Samanta, olha, vocês duas no mesmo ambiente, eu imagino. Aí Paula vem para arrematar. Gente, que painel maravilhoso, hein? Vamos combinar? Eu já quero agradecer a você. Não, peraí, tem pergunta?
Como é que eu sei que tem pergunta mesmo, hein, minha gente? Me ajuda aqui. É aqui nesse tablet, não é? Só que eu tenho que fechar aqui e abrir uma janela. Cadê minha amiga da comunicação que estava me ajudando? Cadê ela? Tá bom. Porque eu vou fechar. Bom, vou fazer o seguinte. Eu vou fechar. Acho que eu estou acertando. Gente, esse negócio de tecnologia eu estou aprendendo, sabe, Samanta? Estou aprendendo. Onde é que estava aquele negócio das perguntas? Espera ainda. Será que está nessa janelinha do Google? Será? Sugestivo. Geralmente Ela está vindo aqui? Fala para ela ficar aqui mais pertinho de mim. Porque eu vou fazer agora, eu realmente vou aprender. Nessa aqui, dos próximos painéis, eu já não vou mais errar. Mas eu preciso só, porque foi muito rápido. Entendeu? Foi muito. Enquanto isso, eu vou fazer uma pergunta. Ô, Samanta, quando você ingressou na empresa, eles depois promoveram esse curso de inglês, de língua inglesa, para você? Ou você mesma foi buscar isso? Né? Não, esse projeto que eles fazem se chama Next Step, que é um estágio de 2 anos. E nesses 2 anos você faz aula de inglês, porque eles entendem que, se eles exigem, eles têm que fornecer esse skill. É uma questão que a gente tem que sempre discutir, que quando as empresas exigem algo, elas têm que custear ou ajudar, né, no custeio, promover de alguma forma. Sim. Me mostra. É no Drive, é isso? Nesses 3 pontos. Tá, entendi. As perguntas? Tá. Elas estão direcionadas para as minhas amigas? Como é que é? Ou eu faço a pergunta e ela, aqui, melhor couber, responde? Muitas. Só tem 1 minuto. Desculpa, gente. Poxa, e eu ainda tenho que escolher? Tá bom, vamos lá. Tá, vamos lá. Eu acho que eu vou fazer a pergunta e cada uma dá uma consideração. Eu acho bacana, Perfeito. Democrático. Né? Esse. Vai ser esse aqui mesmo. Seu olhar fica Quando... ansioso. Não, mas é porque eu me sinto, eu me incluo, aí vai responder para mim também, não? Quando adicionamos mais um marcador social, o da maternidade, nas nossas, os cenários são ainda mais desafiadores. Eu sou mãe de 3, eu sou mãe atípica 2 vezes, então eu me encaixo muito bem aqui. Como mudar os ciclos de vulnerabilidade que excluem mulheres negras mães e impactam gerações a fio? Começo por Gisele. Que sinuca de bico. Opa! Vou pegar uma aguinha. Eu acho que é importante a gente quebrar alguns vieses, né? Então, já começando, sim, é um tema muito importante, porque a gente tem essa lenda urbana de que mulheres, né, até mesmo por um sexismo, machismo, elas não evoluem em carreira porque, ou pelo casamento ou pela maternidade, elas vão largar a profissão. Dados já mostram que realmente as mulheres, uma vez estando na maternidade, quando elas retornam, elas performam até mais. Sim. Ela tem um engajamento, uma motivação que ela é diferente, né? Sim. E a gente precisa desconstruir, na realidade, não é o pensamento da mulher que está voltando da maternidade, é o ecossistema. A gente Sim. precisa olhar, falar para esse outro todo. E a gente hoje, com essa modernidade também, para alguns espaços, a gente tem as vantagens, né? O home office tem aproveitado, melhorado essas condições para que ela possa continuar tanto desenvolvendo, tendo impactos menores, né? Dentro da sua carreira e continuar... O home office vem acontecendo com uma progressão, assim, ele vem acontecendo, as pessoas aderiram por conta da pandemia, a gente teve isso, né, na sua máxima. E agora que a gente já está conseguindo conviver com este vírus, porque ele está por aí ainda, mas você vê o home office como uma saída para isso?
Sim, eu acho que as ações digitais hoje, o telepresencial, né, o momento desse encontro digital, ele tem sido uma ótima saída. Entramos, sim, num momento de muito sufoco, porque não tinha soluções. Eu acho que cada empresa, cada corporação está encontrando o seu caminho e o seu tom, algumas 100% presenciais, outras continuam 100% e outras no modelo híbrido, mas elas têm entendido que a trocas e pares, assim, tá a diferença do grande chat GPT, né? É a nossa interação. Então, independente do caminho, a gente continua comunicando, evoluindo, e as empresas, teve muitas que performaram muito bem. Num período de pandemia, 100% com as equipes. Então, assim, era viés, né? Provavelmente. Então, quebrou-se isso que a gente traz de melhor. E isso tem ajudado muito. Tem algumas instituições, algumas corporações que têm aproveitado desse cenário até para estender um pouco mais o período pós, né, a retomada da maternidade. Sim. Para que essa mãe ela esteja, então, presente com os filhos, ela está ali também com a empresa, impactando menos a família, porque é muito importante esse momento introdutório que faz, às vezes, muitas mulheres pensarem, né? Quando eu entro com o ponto da maternidade na minha vida, pelos impactos de carreira, porque a gente sabe que isso pode ser um ofensor para a sua não evolução. Sim. Paulinha, quer considerar? Rapidamente, assim, trazendo um relato pessoal, eu desde muito cedo entendi que a sociedade, para a carreira das mulheres, não está pronta para mulheres mães. E aí, não só por isso, por outras questões, eu decidi não ser mãe. Porque eu sabia, e isso é muito violento, você ter que optar por uma questão pelo externo, né? A gente, né, como a Gisele trouxe, a escolha da carreira, né, a escolha da profissão, a gente teve que fazer muito racionalmente, por conta de tenho que ter um salário, tenho que ter, né, me sustentar. E aí essa escolha também foi por isso, por enxergar que, né, as empresas, a sociedade como um todo, né, se você não tem uma rede de apoio, fica muito difícil para a gente poder avançar nas nossas carreiras. Então, é mais uma questão que a gente precisa rever. O quanto que toda a sociedade, né, com lugares, sim, creches e escolas para as crianças, a importância da primeira infância para as crianças, a gente precisa se preparar para mudar a realidade das próximas gerações, principalmente. Obrigada, Samanta. Eu não vou conseguir deixar. Tudo bem. Desculpa, tá, Amanda? Não, desculpa. Obrigada. Depois a gente faz um painel só eu e você. Vamos! Ai, garota! Eu quero assistir. Meninas, muito obrigada. Obrigada. Que coisa maravilhosa. Obrigada, querida. Gratidão.